Senhoras e senhores, uma boa noite. É sempre uma alegria compartilhar esse espaço e tempo a fim de instigar reflexões sobre a doutrina espírita e seus reflexos na nossa vida, sobretudo no nosso modus operandi de conduzir a vida. Muito bem. O estudo de hoje, então, tem como objeto a lição 131 do livro Vinha de Luz e tem como enunciado, escolhido por Emmanuel, a escrita de Paulo a Timóteo, onde ele destaca a seguinte frase: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Muito bem. A lição de hoje, ela se inspira numa recomendação, então, de Paulo de Tarso ao jovem discípulo Timóteo, registrada na sua primeira epístola, escrita provavelmente entre os anos 64 e 67 depois de Cristo, durante o reinado de Nero, que foi um dos períodos mais violentos da história cristã. Então, nessas circunstâncias, vejam bem, Paulo de Tarso já estava preso em Roma. O cristianismo era considerado uma seita perigosa. Os cristãos são acusados de ateísmo, quer dizer, por não adorarem aos deuses romanos, e também por sedição. O que é isso? É por reconhecerem Jesus como, entre aspas, o Senhor. Então, as comunidades cristãs daquela época eram pequenas, frágeis e vulneráveis. Muito bem. Então, Timóteo era um líder espiritual deixado ali por Paulo na cidade de Éfeso. Uma metrópole que na época tinha ali na faixa de 250 mil habitantes, famosa hoje pelo Templo de Ártemis, que é das 7 maravilhas do mundo antigo. Então vejam bem, Éfeso era também um centro de cultos mistéricos. Era também um centro de magia e esoterismos. Havia também encantadores e adivinhos. E era realmente um comércio religioso, e ali tinha também diversas filosofias. Então, as comunidades cristãs ali eram, poderia dizer, pequenas ilhas de moralidade num mar de corrupção, de sensualidade e de idolatrias. Então, Paulo, ele tinha esse receio real de que Timóteo fosse influenciado, quer dizer, intimidado, perseguido ou desviado do foco espiritual. Por isso que essa carta é tão enfática e ela é um verdadeiro testemunho espiritual. Porque Paulo, já idoso, próximo do martírio, ele escreve a Timóteo, seu colaborador mais querido, ensinamentos de como conduzir a fé, o serviço e a própria consciência em meio a um mundo turbulento, um mundo cheio ali de perseguições e tentações morais. No trecho que Emmanuel comenta, Paulo orienta: guarda o mistério da fé numa consciência pura. Em outras palavras, ele diz: a fé sem consciência limpa é como luz trêmula em um vidro embaçado. Então, a pureza da consciência é esse vaso que ele vai utilizar como metáfora. É como se a fé se conserva viva, mas sem se corromper pelos interesses, quer dizer, pelas vaidades e paixões do mundo. E Paulo, veja que interessante, ele não fala aqui da fé intelectual. Ele não fala da fé teórica,
mas ele fala da fé viva, aquela fé que brota da coerência entre o que se crê e o que se pratica. E então Emmanuel, a comentar esse versículo, ele justamente nos convida a refletir sobre essa ligação íntima entre a fé, a consciência e a moralidade interior. Muito bem. Feito essas considerações, passamos então a um diagnóstico de Emmanuel sobre a consciência como um santuário da fé. E Emmanuel, ao comentar então essa frase paulina, guarda o mistério da fé numa consciência pura, ele revela um dos pontos centrais da filosofia cristã. Qual seja? A fé, ela não é um fenômeno emocional, muito menos um automatismo religioso. A fé, ela é um estado de consciência. Então, logo nos primeiros parágrafos da lição, Emmanuel já desmonta uma ilusão que já vem há 2000 anos. Que a fé provavelmente nasce de uma emoção súbita, da curiosidade religiosa ou do desespero diante da dor. E ele afirma, Emmanuel, curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé. É óbvio, mas não representa o vaso divino destinado à sua manutenção. Olha então, essa metáfora vaso, ela é extremamente rica, porque Emmanuel está dizendo, em outras palavras, a fé verdadeira é como um perfume divino. Ela precisa de um recipiente adequado para ser preservada. E essa recíproca, ela é o quê? Através da consciência. Então, se a consciência está turva, quer dizer, fragmentada, dividida, ou moralmente manchada, a fé, ela não se sustenta. Quer dizer, ela se esvai, ela se evapora. Quer dizer, ela se perde. Não é? Então, a fé é como esse mistério vivo e não como essa ideia morta. E Emmanuel chama a fé de mistério, retomando a linguagem paulina, para indicar que ela é uma realidade espiritual profunda, que não pode ser reduzida a repetições verbais. A fé não pode ser reduzida a rituais, a tradições mecânicas, aquela emoção superficial, ou aquela fé por adesão de conveniência. Não é? Então, a fé é essa experiência interior. A fé não é um discurso. Por isso, ele diz que muitas pessoas naturalmente às vezes correm aos templos após as grandes dores, né? Mas o fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. Quer dizer, a boca reza, mas o coração às vezes está revoltado, né? Os lábios suplicam, mas a consciência exige reparação, a consciência exige mudança, renúncia, perdão. É como se a pessoa não quer mudar, a fé ela não se estabelece. Quer dizer, a fé vai passar apenas pela superfície. Então a fé para Emmanuel, ela só se torna, como ele chama, de viva, quando se enraiza na parte mais profunda do ser, que é o quê? A consciência moral. E a consciência aqui é como vaso divino. É essa a expressão que ele usa. Porque Emmanuel, utilizando dessa linguagem simbólica,
ele apresenta a consciência como um recipiente espiritual. A consciência é um altar interno. Em outras palavras, é um laboratório moral. Quer dizer, um espelho da alma. A consciência, então, é um campo vibratório onde as verdades espirituais se depositam. E ele escreve: o divino mistério da fé é problema de consciência cristalina. E aqui nós temos um ponto central. Para Emmanuel, a fé não nasce na emoção, mas no esclarecimento interior. Quer dizer, a fé, ela é fruto de um estado de pureza da consciência. Assim como a água cristalina só pode ser armazenada em um recipiente limpo, a fé só pode florescer em uma consciência que seja íntegra, verdadeira consigo mesmo, alinhada às leis morais, livre de dissimulações e, sobretudo, transparente diante a Deus. Então, quando a consciência está turva, talvez por orgulho, por ressentimento, por culpa não tratada, por incoerência moral, a fé, ela se quebra. Então veja, não é Deus que se afasta, é o indivíduo que não consegue sustentar a própria experiência da fé. E a fé sem consciência, ela gera a instabilidade moral. Emmanuel adverte na lição. Ele diz: sem consciência pura, o homem oscilará na intranquilidade, pela insegurança do mundo íntimo. Aqui ele descreve um fenômeno psicológico e espiritual extraordinário. Quando a consciência está suja, a fé então se torna frágil. E quando a fé está frágil, o indivíduo oscila emocionalmente. E essa oscilação, ela gera uma ansiedade, gera medo e desorientação moral. Isso faz com que nós cometemos novos erros. E os novos erros vão gerar o quê? Mais peso na nossa consciência. E o peso da consciência obscurece ainda mais a nossa fé. Quer dizer, é um ciclo autodestrutivo. Ou seja, a fé sem pureza de consciência, ela produz instabilidade. E a instabilidade produz o medo. E o medo, por sua vez, corrói a fé. É exatamente isso que Paulo viu nas comunidades primitivas. E é exatamente isso que Emmanuel vê na humanidade atual. Então, temos as consciências obscurecidas e as retificações dolorosas, como ele diz, que, entre aspas, a consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para ratificações dolorosas. O que é isso, Júnior? Esse trecho é extremamente profundo. Aqui ele refere a situações em que a pessoa sabe que está agindo contra os seus princípios. O que acontece? A consciência acusa. A pessoa tenta calar essa voz interior. E a vida, então, por misericórdia, traz lições corretivas. Ou seja, a dor corretiva é muitas vezes o esforço da própria vida para limpar a consciência,
para que a fé volte a encontrar um vaso puro aonde possa repousar. Então vejam, essa visão, ela dialoga com todo um pensamento, por exemplo, de André Luiz nas séries da vida espiritual. Quando ele fala da reparação, a harmonização fluídica e com a codificação espírita, especificadamente quando vai tratar ali da lei de causa e efeito. Né? Então, por que Emmanuel enfatiza tanta consciência? Porque ele entende que a fé, ela começa na emoção. Mas ela só amadurece na reflexão. Porque a fé, ela se sustenta na consciência. E aí sim, ela vai florescer na ação. E ela vai se confirmar no testemunho. Então vejam que interessante. A consciência, então, é a guardiã da fé. A consciência é o filtro moral da vida. Quer dizer, é o ponto de encontro entre o Espírito e Deus. A consciência é o lugar onde o Evangelho se torna vida. Por isso que Emmanuel diz, de forma pedagógica, assim poderemos dizer, quando ele cita: trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. E aqui retidão ele não está falando, não significa perfeição. A retidão aqui está mais no sentido de honestidade consigo mesmo. Quer dizer, renuncia à duplicidade. Significa viver o Evangelho para si. Não para ser visto pelos outros. Não é? Então, a consciência pura é esse ambiente espiritual onde a fé, vamos dizer assim de forma poética, encontra o oxigênio. Não é? Então, o que Emmanuel está nos tentando demonstrar? Que a fé, na verdade, ela não se apoia em palavras bonitas, nem em momentos emocionados, nem na fé que a gente às vezes procura só quando a gente está doente. A fé verdadeira, ela precisa de um lugar limpo para morar. E esse lugar é aonde? É na nossa consciência. Então, se o coração está pesado, a gente está em conflito com aquilo que a gente acredita. E aí a fé pode até tentar entrar, mas ela não vai encontrar espaço. A fé, ela vai ficar instável, ela vai ficar frágil, ela vai ficar apagando e acendendo como se fosse ali uma chama que fica batida pelo vento. Agora, quando a consciência está alinhada, quando a gente tenta ser sincero com a própria vida, com os próprios valores, aí sim, a fé, ela cresce. A fé, ela cria. E ela vai ganhar força. Então, o Emmanuel está nos dizendo, com muita delicadeza, cuida da sua consciência, porque é aí dentro que a fé vai morar. Não é sobre perfeição, é sobre verdade. Quer dizer, não é sobre viver dividido, é sobre acordar e deitar em paz com aquilo que você é, com o que você sente. Quer dizer, aquilo que você entrega ao mundo. Então a consciência é esse nosso santuário.
E quando ela está limpa, a fé, ela não apenas aparece, a fé permanece. É diferente. E se Emmanuel fala que a fé viva depende então de uma consciência cristalina, Kardec então vai explicar o porquê. E explica de forma tão clara, tão profunda, que esse item se torna indispensável para entendermos o ensino de Emmanuel proposto aqui na lição de hoje. E a codificação espírita apresenta a consciência como 3 pontos de partida, como a sede da lei divina, esse tribunal íntimo da alma e o ponto de encontro entre Deus e o Espírito. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa temática, utilizando como base as obras básicas, obviamente, fundamentais. A primeira, que vai tratar da lei de Deus, que está na consciência, é o Livro dos Espíritos, nas questões 621 a 625. E uma das frases mais revolucionárias da filosofia moral do Espiritismo, quando Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Ou seja, não é no templo exterior que a fé se sustenta. Não é no ritual. Não é na palavra. Não é no discurso bonito. O templo é interior. O altar aqui poderíamos chamar da consciência. E a fé, então, é a resposta a essa voz silenciosa que fala dentro de nós. Quando Paulo então diz: guarda o mistério da fé numa consciência pura, ele está dizendo: meus amigos, guarda a fé no único lugar onde ela realmente vive, qual seja, no íntimo da alma. E isso transforma totalmente a compreensão do Evangelho, porque ele coloca a consciência como verdadeiro mediador entre a criatura e o Criador. E aí temos também o papel da consciência no progresso moral, nas questões 919 e 919A, quando Kardec pergunta qual é o meio mais prático, mais eficaz de se melhorar nesta vida. E os Espíritos respondem, citando o conselho de Santo Agostinho: conheça-te a ti mesmo. Então Emmanuel, ao falar dessa consciência pura, ele está dizendo exatamente isso. A fé precisa nascer do quê? Do autoconhecimento. Por quê? Sem nós enxergarmos a nós mesmos, nós não limpamos as manchas íntimas, e sem purificação íntima, a fé não se sustenta. E aí olha que legal, Santo Agostinho vai comentar essa resposta no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, quando ele diz: interrogai a vossa consciência, sondai a vós mesmos. Ou seja, ele está dizendo que a consciência é essa bússola moral que direciona o espírito. Sem ela, então, a fé ficará perdida. Temos também a consciência como esse juiz infalível, lá em O Céu e o Inferno, no capítulo 7, onde ele vai tratar do futuro da consciência. E Kardec ensina que, após a morte, não há tribunal externo, não há juiz externo, quer dizer, não há condenação imposta. O espírito, então, ele colhe o que semeou de um processo íntimo. E ele diz que a consciência é um juiz implacável, que não perdoa as faltas cometidas. Por isso que Emmanuel diz que a consciência obscura inclina-se às retificações dolorosas.
Não é porque Deus pune, mas porque a consciência que está desperta exige reparação. Temos também a consciência como a luz interior. Ou seja, em a Gênese, quando trata-se do bem e do mal, no capítulo 3, Kardec vai explicar que o mal que nós fizemos contra a nossa consciência vai deixar o que ele chama de ferida profunda. E o bem praticado, por sua vez, gera iluminação interior. Então, a consciência é esse farol que guia o espírito durante a vida após a morte. E se explica, então, vejam bem, por que Emmanuel insiste tanto na pureza da consciência. Por quê? Uma consciência limpa, ela vai gerar luz, vibração elevada. E uma consciência manchada vai gerar, por sua vez, sombra, confusão, insegurança, o que nós chamaríamos de fé frágil, né? Temos também os falsos mestres e as consciências corrompidas. Lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 27 e 28, onde Kardec discute algo muito atual, onde ele vai tratar da fé superficial, da religiosidade de aparência, da incoerência moral e dos discursos vazios. E ele afirma que a fé raciocinada é a única que pode enfrentar vitoriosamente as épocas da incredulidade. Ou seja, a fé baseada em emoção, ela cai. Mas a fé baseada em consciência, ela permanece. A fé do templo externo, ela se abala. Mas a fé do templo interno se sustenta. E é exatamente isso que Emmanuel reforça ao dizer que muitas pessoas buscam templos após os sofrimentos, mas sem consciência pura. E aí o que? O fenômeno é apenas verbal. Há também uma publicação em a revista, nos periódicos da Revista Espírita, de março de 1864, intitulado O Peso da Consciência, que Kardec comenta essas mensagens de espíritos que relatam esse sofrimento pela culpa, a necessidade de reparação, a inquietação da alma. E um espírito desses declara numa dessas mensagens, e aqui eu destaco, onde ele diz que a minha consciência me seguia como sombra, não me deixando descansar. E é a mesma lógica espiritual que move a lição de Emmanuel. Quer dizer, a fé só se sustenta quando a consciência está em paz. E a consciência culpada, ela não sustenta a fé viva. Apenas sustenta, então, o medo, o desespero ou aquela emoção passageira. Nós também não poderíamos aqui de deixar de citar a compreensão da consciência como não somente nas obras básicas, mas também nas obras subsidiárias. E há grandes pensadores espíritas que vieram depois de Kardec, que são fiéis à doutrina, mas com aprofundamentos nos aspectos filosóficos, científicos, filosóficos, que trouxeram realmente verdadeiras joias que enriquecem esse tema. E nós elencamos aqui como primeiro Leon Denis, que vai tratar a consciência como centro da divina alma. E muito interessante, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele define a consciência como núcleo sagrado da alma, onde a lei divina repousa em sua pureza. Quer dizer, ele diz que a fé
não é crença cega. Essa clareza interior desperta pela razão e disciplinada pela consciência. E Leon Denis ele vai explicar que a consciência, então, ela guarda essas memórias de vidas múltiplas. Que a consciência, ela é sensíveis às leis eternas. E a consciência também, ela registra essas ações com exatidão. E é a origem verdadeira da fé raciocinada. Então, para Leon Denis, a fé é o resultado da consciência que desperta para as verdades eternas que já carregam em si. Há também Gabriel Delane, que é um grande sistematizador científico do Espiritismo, em obras, por exemplo, como A Evolução Anímica e a Reencarnação. E ele mostra que a consciência não é apenas moral, mas também evolutiva. E para ele, então, a consciência é adquirida ao longo das reencarnações. Que a consciência e a fé é a expressão da maturidade do espírito. E cada vida representa, então, camadas a essa consciência moral. E a consciência pura é fruto das vidas dedicadas ao bem. E aí eu cito uma frase que ele diz, que o desenvolvimento da consciência representa a vitória progressiva do espírito sobre a matéria. Então aqui nós temos uma visão científica e filosófica que harmoniza perfeitamente com a de Emmanuel. Quer dizer, a fé forte é consciência evoluída. E consciência turva então é o quê? É um estágio anterior da evolução moral. Temos também Bezerra de Menezes, que nas suas diversas mensagens psicografadas, ele enfatiza que a verdadeira fé nasce do dever cumprido. E ele vai chamar de consciência de altar silencioso onde o dever é julgado. E aí eu cito uma dessas mensagens, onde ele diz que nenhuma fé se conservará viva na criatura que foge da responsabilidade moral. Vejam, aqui ele ecoa com o que Paulo e Emmanuel diz. Para manter a fé acesa, é preciso o quê? Coerência. Então, para Bezerra de Menezes, a consciência, ela acusa quando nós fugimos do dever. Por outro lado, a consciência consola quando nós estamos no caminho certo. E ela também ilumina quando nós então vivemos com retidão. E ela protege quando nós nos preservamos no bem. Então a fé, portanto, ela se alimenta aqui, nas perspectivas de Bezerra de Menezes, no dever cumprido. Há também Ivone Pereira, nas suas famosas obras Memórias de um Suicida e Devassando o Invisível, onde ele mostra que a consciência pode elevar o espírito quando está pura ou aprisionar quando está manchada. Especificamente no livro Em Memórias de um Suicida, a consciência ela é apresentada como uma força implacável que faz com que nós revisitamos os nossos erros, que peça reparação, que guia o nosso renascimento, que vai determinar quais são as nossas provas necessárias e, sobretudo, vai nos impulsionar o espírito ao progresso. E a Ivone, ela repete isso direto. A consciência é o livro onde Deus escreve para cada criatura. Então, para ela, a fé é a leitura viva desse livro interior.
Temos também José Herculano Pires, que é um dos maiores filósofos espíritas do século XX, e ele aprofunda de modo brilhante no papel da consciência. E ele explica que a consciência é o ponto de encontro entre o espírito e a lei universal. A fé só é racional quando baseada na consciência desperta. E toda moral verdadeira, então, nasce do nosso foro íntimo. Logo, a consciência é critério universal para que nós possamos discernir o bem. E ele diz, e eu destaco, a consciência é o órgão da percepção moral do espírito. Então, de uma forma ontológica, como ele gosta de dizer, a fé pura é a fé que resulta de reflexão, responsabilidade, coerência, fidelidade ao Evangelho. Hermínio Correia de Miranda também, que vai tratar dessa consciência e da autotransformação, também um estudioso dos mecanismos da alma, ele mostra num livro A Memória e o Tempo, que a consciência ela guarda registros profundos das vidas passadas. A fé desperta quando acessamos os conteúdos internos da luz. E a consciência limpa facilita a intuição espiritual. Por outro lado, a consciência turva, ela atrai obsessões, ilusões e mistificações. E aqui eu destaco uma frase, que ele diz que a consciência é a memória espiritual ativa e a fé é a sua resposta luminosa aos apelos do bem. Emmanuel também, numa abordagem preliminar, reforça em diversas obras que realmente a fé é a filha da consciência reta. É a consciência lúcida. É a sede da fidelidade. E o Evangelho, então, se instala primeiro na consciência, para depois agir nas atitudes. Em Um Pão Nosso, na lição 49, Emmanuel também afirma: a consciência pura é a lâmpada acesa que clareia a senda da fé. E a ciência, por sua vez, junto com a neurociência, há estudos contemporâneos mostrando aquilo que nós chamamos de voz interior, que tem base em circuitos cerebrais ligados à empatia, julgamento ético, autorregulação e emoção. E essas pesquisas de neuroimagem, uma delas conduzidas pela Universidade de Oxford, indicam que quando nós tomamos decisões éticas, nós ativamos áreas específicas como o córtex pré-frontal medial, que é responsável pela integração entre a emoção e a razão. E aqui o que acontece? Quando nós então agimos em desacordo com os nossos valores, essa região sofre o que nós chamamos de dissonância neural, que pode se referir também à dissonância cognitiva. O que é isso? É um desconforto psicológico causado pela contradição entre duas crenças, valores ou comportamentos. E que psicologicamente nós chamamos de quê? Culpa ou remorso. Então, a ciência confirma que o Espiritismo já ensina há mais de 160 anos. A consciência é o ponto de convergência entre a mente, a emoção e o espírito. Assim como o corpo adoece quando nós negligenciamos a saúde ou a higiene física, a alma adoece quando nós negligenciamos a higiene moral. É o primeiro sintoma dessa enfermidade espiritual, é o quê? É a perda da paz interior. E aqui então nós vamos para finalizar a nossa reflexão. E eu trago reflexões profundas para nós meditarmos.
dentro de cada um. Como anda a sua consciência? Você tem dormido em paz? Ou tem lutado com pensamentos de culpa, autopunição ou incoerência? A sua fé está em harmonia com a sua vida prática? Ou você acredita em princípios que ainda não consegue viver no cotidiano? Você age diferente quando está sozinho ou quando está diante dos outros? Se sim, é sinal que há algo em sua consciência pedindo ajuste. Então vejam, a consciência ela não grita, ela sussurra. Mas quando a consciência é ignorada, ela vai se transformar num peso, numa doença. Ela vai gerar o quê? Inquietude. E essa paz interior, ela só vai florescer quando houver coerência entre o que você pensa, entre o que você fala e entre o que você faz. Então vamos lá. Práticas para purificar a consciência. Autoanálise diária. Como ensinava Santo Agostinho. Fazer cada noite um balanço dos pensamentos e atitudes. Correção imediata. O que é isso? Não deixe que as pequenas incoerências se transformem em hábitos. Oração em silêncio interior. Momento de recolher e ouvir a voz divina. Reparação ativa. Quer dizer, quando errar, corrija. Quando você ferir, peça perdão. E quando puder ajudar, ajuda. Né? E o estudo do Evangelho no lar fortalecem a mente e depuram esse campo mental. Repito, a consciência pura é o altar onde a fé se renova. Então, meus amigos, a lição 131, objeto de estudo da noite de hoje, ela é um convite a substituirmos a fé do medo pela fé da lucidez. A fé que nasce da dor, não vou mentir para vocês, ela pode abrir o caminho, mas a fé sustentada pela consciência pura, ela permanece de pé nas tempestades da vida. A fé e consciência são duas asas no mesmo voo espiritual. A fé, ela nos eleva, e a consciência, ela nos equilibra. E quando mantemos então a consciência clara, a fé ela se torna viva. E quando a consciência se turva, a fé se apaga em palavras. Trabalhemos então, como Emmanuel recomenda, abre aspas, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos. Por quê? Porque no fim das contas, o verdadeiro templo da fé não está nas paredes das igrejas. O verdadeiro templo da fé está no santuário silencioso da consciência. Que nós possamos então guardar o mistério da fé.
não apenas nos lábios ou nas mãos, mas nos corações limpos e nas consciências serenas, onde Deus habita em cada um de nós. Uma boa noite e muito obrigado.